Primeiro-ministro encontra-se em Abidjan com o presidente angolano. Patrício Trovoada e João Lourenço falaram da cooperação entre os dois países. Terminou a quinta Cimeira Europa-África. Chefe do governo santomense faz balanço do encontro que reuniu mais de 80 chefes de Estado e do governo. São Tomé e Príncipe acolhe reunião para países da CPLP sobre a propriedade intelectual. 30 novos enfermeiros e obstetras concluíram formação. A cerimónia de entrega de diploma foi presidida pelo ministro Olinto Daio. Boa noite, está a começar o telejornal. O primeiro-ministro Patrício Trovoada encontrou-se com o presidente angolano João Lourenço na capital da Costa do Marfim. Assuntos relacionados com a cooperação bilateral entre os dois países estiveram no centro deste encontro que teve lugar em Abidjan. Trata-se de primeiro encontro oficial entre Patrício Trovoada e o novo presidente angolano João Lourenço, presentes em Abidjan, capital da Costa de Marfim, para participarem na quinta Cimeira União Africana-União Europeia. As partes aproveitaram para manter este encontro. Foi uma oportunidade para Patrício Trovoada voltar a felicitar João Lourenço pela sua eleição para o chefe de Estado angolano e, sobretudo, para falar da relação bilateral entre São Tomé e Príncipe e Angola. Primeiro, era uma oportunidade para voltar a felicitar o presidente pela sua eleição. E falamos de alguns pontos que na agenda bilateral são importantes para os dois países, sobretudo ligados com a cooperação econômica. E voltamos a confirmar todo o nosso interesse para o fortalecimento dos PALOPs e continuamos a cooperar a nível político-diplomático na nossa sub-região da África Central. Neste encontro não foi possível as partes estabelecerem uma data para a troca de delegações governamentais, sobretudo por questão de agenda apertada de Angola, mas tudo indica que no próximo ano vão decorrer trabalhos conjuntos entre os dois governos num dos países a definir. Nós estamos já no final do ano. A agenda interna angolana é uma agenda bastante carregada, mas somos países vizinhos e irmãos e eu estou convencido que no princípio do ano poderemos encontrar na agenda a oportunidade para começarmos a trabalhar ou em Luanda ou em São Tomé e Príncipe. De recordar que Patrício Trovoada chegou à Costa de Marfim esta terça-feira à noite para participar na quinta Cimeira União Africana-União Europeia, que arrancou esta quarta-feira. Nas primeiras horas do dia, o primeiro-ministro santomense manteve encontros com várias entidades. Dentre várias entidades recebidas pelo primeiro-ministro, é de destacar o diretor da União Europeia para a África, o senhor Cohen Vervaeke, e o antigo primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair. Os conteúdos relacionados com estes encontros serão desenvolvidos nos próximos blocos de informação relacionados com a deslocação do primeiro-ministro à Costa de Marfim para participar na quinta Cimeira União Africana-União Europeia. Com a imagem de Yuri Will, Nelson Silva, TVS. Tivemos com Nelson Silva a partir de Abidjan. Terminou esta quarta-feira em Abidjan a quinta Cimeira Europa-África. A questão de imigração dos africanos para a Europa e a situação da juventude africana marcaram os discursos dos vários líderes europeus e africanos. Na abertura desta cimeira, São Tomé e Príncipe esteve representado pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada.
Com o lema Investir nas pessoas para um futuro durável, mais de 150 chefes de Estados e dos governos africanos e europeus, bem como líderes das organizações mundiais, abraçaram a 5ª Cimeira União Africana-União Europeia, que a Costa de Marfim acolhe. Entre eles, o chefe de governo são-tomense, Patrice Trovoada. A sessão de abertura contou com várias intervenções, com destaque para o do presidente anfitrião Alassane Ouattara, o presidente da Comissão da União Africana Moussa Faki, o presidente da União Europeia Jean-Claude Juncker, o presidente da ONU António Guterres. Durante a intervenção, estes e outras personalidades que, devido à questão de segurança apertada, não tivemos acesso, todos não deixaram de escapar de vista duas grandes questões: o problema da imigração africana para a Europa e a questão da juventude africana, que padece sobretudo com a falta de emprego. O presidente da União Europeia, na sua intervenção, disse que a Europa está presente nesta cimeira não para dar uma lição à África, mas sim para dar uma nova dinâmica nas parcerias entre os dois continentes, para depois destacar a disponibilidade da Europa em mobilizar meios financeiros para apoiar projetos africanos, sendo a juventude uma questão de fundo. Agendado para esta cimeira, os representantes dos jovens dos dois continentes foram chamados a intervir. Defenderam mais emprego e financiamento aos projetos da juventude, tanto africanos como europeus, de forma a dinamizar o empreendedorismo jovem. Depois das intervenções, os chefes de Estados e dos governos dos dois continentes posaram para a foto de família. Na saída, Patrice Trovoada foi interpelado pela imprensa estrangeira. Em seguida, tiveram lugar várias abordagens temáticas que vão contribuir para a tomada de alguma posição na conclusão final desta 5ª Cimeira União Africana-União Europeia, que Abidjan, capital de Costa de Marfim, acolhe. Os governos africanos vão criar uma força especial para travar a venda de imigrantes negros na Líbia e criar condições para repatriamento dos mesmos. Esta é uma das decisões saídas da 5ª Cimeira União Africana-União Europeia, que o primeiro-ministro Patrice Trovoada fez questão de destacar quando fazia balanço da sua deslocação à Costa de Marfim para participar na ferida cimeira que terminou esta quinta-feira. Foram 2 dias de trabalho onde os dirigentes africanos e europeus discutiram e tomaram decisões relativas à cooperação entre os dois continentes. A juventude foi o ponto focal desta 5ª Cimeira União Africana-União Europeia, mas a questão da venda de imigrantes negros na Líbia roubou a atenção dos dirigentes, que adotaram algumas medidas destacadas pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada no seu balanço. No que diz pelo menos respeito à questão dessas práticas bárbaras e inumanas que merecem de facto serem julgadas como crime contra a humanidade, eu penso que vai haver reações e decisões muito rápidas. Vai haver a criação de uma força especial de polícia que vai ir até a Líbia para desmantelar essas redes e levar à justiça os responsáveis, com a colaboração do governo líbio, evidentemente. Há uma ação em curso para que as cumplicidades nos países emissores de imigrantes sejam também levadas à justiça, e depois a questão financeira, porque afinal de contas todos esses crimes e tráficos só têm uma motivação, que é o dinheiro. E a partir do momento que se vai intervir junto da rede de financiamento, das contas bancárias, etc., eu estou convencido também que conseguiremos aniquilar essa situação. Agora, o problema é muito mais profundo, não é? Porque nós temos depois as pessoas que estão na Líbia, os imigrantes que já estão lá e que constituem milhares, dezenas de milhares de africanos, que é preciso ver se há uma possibilidade deles serem repatriados nos seus países de origem. Mas ainda eu pergunto, será que vai se conseguir? Porque muitas dessas pessoas
não querem regressar para o país de origem. Quer dizer, querem ainda, talvez de uma maneira irresponsável, tentar a sorte para ver se passam na Europa. E então aí, de facto, coloca-se o problema de fundo, que é porquê que essas populações, ao risco da sua própria vida, de uma condição inumana, indigna, vão para essa aventura, não é? Bom, eu acho que isso de facto tem a ver com a necessidade de nós criarmos maiores oportunidades nos nossos países. Maior oportunidade também não se decreta. Tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver com a boa governação, tem a ver com a afirmação da democracia, tem a ver com a paz e a estabilidade, evitarmos conflitos, um conjunto de coisas para que as nossas populações possam ficar onde nasceram, onde cresceram, onde se calhar sentem-se bem viver e não ir para essas aventuras extremamente perigosas. Será que a Cimeira respondeu às questões chaves que estão na base do fluxo migratório em África com destino à Europa? Não, porque sabemos perfeitamente que isso só se resolve também com um fluxo importante de investimento com destino à África. E a África ainda continua a necessitar de muito mais investimento do que aquilo que a União Europeia tem até então disponibilizado. É um combate permanente, é um combate que tem a ver também com as trocas comerciais, o valor dos nossos produtos, o acesso que poderemos ter aos mercados europeus, a valorização dos nossos produtos e das nossas matérias-primas. Como veem, o preço do cacau tem estado a cair. Nós, em São Tomé e Príncipe, com a União Europeia, temos um acordo sobre a pesca, mas que eu acho, pessoalmente, que tem que ser valorizado um pouco mais. Nós não podemos continuar a exportar ou a deixar que a captura do atum e das outras espécies possa ser exportada para a Europa sem que possamos nós transformarmos um pouco esse pescado e trazer valor acrescentado. Dentro desse acordo de pesca, nós temos o que chamamos a fauna acompanhante, que é o peixe, para além das espécies que vão capturar, o peixe que às vezes vem na rede, que devia ser descarregado em São Tomé e Príncipe, mas não tendo condições no porto, é mais ainda recursos que são perdidos para São Tomé e Príncipe e as nossas populações. Por conseguinte, eu digo isso tudo para dizer o quê? Que não é só que estejamos à espera do dinheiro, queremos também que na relação de troca, a troca seja um pouco mais equilibrada e que os países tomem consciência disso, de que um peixe, um atum levado para a Europa, ser processado na Europa, é mais valor acrescentado para os europeus. Mas o atum é nosso. Processado em São Tomé é mais valor acrescentado para São Tomé e Príncipe. E permitirá, se calhar, o santomense importar um outro produto qualquer que é produzido na Europa, não é? Então é preciso que haja justiça nas trocas comerciais e bom senso, porque afinal de contas, um negócio, para durar, as duas partes têm que ganhar. E é isso que é, de facto, a nossa preocupação. Aliás, o maior investimento em África, ou seja, a industrialização do continente, é uma das saídas apontadas para justamente responder ao tema principal desta cimeira, que é o investimento na juventude que sofre com o problema do desemprego. A juventude e os problemas da juventude é a nossa realidade. Falou-se muito aqui do apoio para a juventude, empreendedorismo, enfim, uma série de preocupações para que os jovens possam eles próprios participarem na resolução de um dos maiores problemas que nós temos, que é o desemprego. Mas eu confesso que ainda temos que trabalhar para que possamos ter soluções muito concretas. Aliás, na intervenção dos líderes da juventude europeia e africana, houve essa
repetir a preocupação de dizer que queremos coisas concretas. Mas é evidente que não é muito fácil, quer a nível da União Africana, quer a nível da União Europeia, podemos avançar assim com um pacote muito concreto para resolver os problemas da juventude. Mas, de modo geral, eu diria que há uma tomada de consciência que eu sinto cada vez maior de que a África vai contar cada vez mais, que sendo um continente jovem representa uma oportunidade, mas pode representar também um grande fator de destabilização e que é preciso dar respostas concretas a esses problemas, que não são só problemas, são no meu entender, sobretudo oportunidades, mas que têm que ser, digamos, bem trabalhadas, aproveitadas para transformá-las em sucesso para toda a gente. União Africana e União Europeia realizam a sua 5ª cimeira. A capital da Costa de Marfim, Abidjan, foi palco do evento, onde São Tomé e Príncipe esteve representado pelo chefe do governo, Patrício Trovoada, que fez-se acompanhar pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Urbino Botelho, e o presidente do governo regional, José Cardoso Cassandra. A próxima cimeira entre essas duas organizações terá lugar dentro de 3 anos num país a definir. Veja daqui a pouco conferência de imprensa do diplomata líbio sobre atos de escravatura e tortura de migrantes na Líbia. São Tomé e Príncipe acolhe durante 2 dias a reunião sobre a propriedade intelectual. Direitos de autor e conexos serão algumas questões analisadas neste encontro em que participam alguns países da CPLP. Além de São Tomé e Príncipe, o anfitrião, neste encontro participam outros agentes dos países da CPLP como Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné Equatorial, Timor-Leste e Moçambique. Os direitos de autor e conexos, com a legislação aplicável disponível, o combate à pirataria, são algumas questões que merecerão toda a atenção nesta reunião, que tem como principal foco abordar sobre a propriedade intelectual. Esse seminário vem com o propósito, portanto, nós colhemos mais informações dos outros que estão mais adiantados do que nós e também, porque não, também a nossa contribuição para o melhor desenvolvimento desse setor nos nossos países. O encontro é patrocinado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que revê com preocupação a adoção dos tratados ligados à propriedade intelectual. O mais importante é que nós estamos aqui para vos escutar as necessidades dos países lusófonos e também escutar quais são as perspectivas de desenvolvimento dos diferentes países. 2 desenvolvimentos recentes marcam este encontro que temos hoje. Em 2012, temos, por exemplo, o Tratado de Beijing sobre audiovisual e em 2013 temos o Tratado de Marrakech, que teve como objetivo facilitar a vida das pessoas que têm dificuldades visuais e áudios. Em 2016, o Tratado de Beijing, que vai ser implementado, e os números das ratificações necessárias até aqui não foram ainda alcançados. Estamos a falar de 30 países que precisam ratificar este tratado para que possa ser implementado. Todavia, a área dos direitos de autor e direitos conexos, como as indústrias criativas, constituem, segundo o ministro Américo Ramos, um manancial aproveitável com ganhos incalculáveis. Concretamente, em São Tomé e Príncipe, os escritores, os artistas plásticos, os artesãos, os cineastas, os músicos, os autores das obras teatrais, os escultores, entre outros, constituem o público-alvo que é capaz de criar obras a serem recompensadas pelo seu esforço através de uma sociedade de gestão coletiva de direitos.
O saber tradicional e o folclore, para além de outras formas de registro, podem ser registradas de forma sui generis, são sectores potenciais, férteis para criar obras, produtos e participarem nos sistemas de gestão coletiva de direitos e outras formas de recompensa pelo esforço enquanto espírito criativo e beneficiar dos ativos tangíveis e intangíveis da propriedade intelectual. Américo Ramos anunciou ainda que, num futuro breve, o país efetuará demarches para a adesão dos tratados de direitos de autor e conexos geridos pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Terminou o primeiro curso médio de enfermagem em saúde materna infantil e obstetrícia realizado no Instituto de Ciências da Saúde Vítor Sá Machado. A cerimônia de entrega de diplomas aos 30 novos enfermeiros e obstetras foi presidida pelo Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio. Na presença de Deus e desta Assembleia, juro dedicar minha vida profissional a serviço da humanidade, respeitar a dignidade e direito da pessoa humana. O país conta com 30 novos quadros de enfermagem na área da saúde materna infantil e obstetrícia. O curso, que chegou ao fim esta quinta-feira, durou 3 anos e 2 meses e decorreu no Instituto Superior de Ciências da Saúde Vítor Sá Machado. O curso de saúde materna infantil e obstetrícia surge de acordo com a necessidade do Ministério da Saúde em ter quadros qualificados que possam contribuir eficientemente na redução da morbilidade e da mortalidade materno-infantil, cumprindo assim os objetivos do milênio. Emoção, sorrisos e lágrimas marcaram a recepção dos diplomas e das respectivas notas. Os novos enfermeiros, enfermeiras e obstetras estão cônscios das responsabilidades que pesam sobre os seus ombros a partir de agora. Vão estar nas nossas mãos vidas de muita gente que com certeza recorrerão ao nosso saber baseado no que aprendemos durante esses 3 anos. Na hora da assunção de responsabilidades, os conselhos nunca são demais. Nunca esqueçais que o atendimento ao público é o espelho do nosso profissionalismo, é a qualidade da formação. Nunca esqueçais que um atendimento com profissionalismo aos utentes, especialmente às parturientes, é salvar 2 vidas, a mãe e o bebê. Nunca esqueçais que o vosso papel é cuidar, independentemente da personalidade que está diante de cada um de vós. O Ministro da Educação, Cultura e Ciência e Comunicação foi quem presidiu a cerimónia e destacou a importância deste curso, o primeiro do género a ser realizado na Escola Superior da Saúde. Olinto Daio salientou igualmente a missão que tem pela frente os novos quadros da saúde. É uma missão importante que não há salário que justifique, remuneração que justifique a vossa missão, porque acolher uma vida é algo excepcional. E para vocês também, diante de uma vida a ser recebida, devem sentir-se orgulhosos de receber uma vida que veio. Até, depois que se entrega à mãe, a própria mãe nem recebe ainda, vocês recebem essa vida. Portanto, é um privilégio ímpar, vocês devem valorizar o vosso trabalho. Este curso de enfermagem em saúde materna infantil e obstetrícia foi financiado pela União Europeia e pelo Fundo das Nações Unidas para a População, FNUAP. O Ministério da Saúde vai realizar nos dias 8 e 9 de dezembro uma mega campanha de limpeza na cidade e capital. A informação foi avançada pelo delegado da Saúde da área de Água Grande, Amadeu Maia, que apelou desde já à população a sua participação. Já foi uma das mais limpas cidades da África, mas com a degradação dos hábitos, hoje o saneamento do meio constitui uma grande preocupação. A autarquia local, com os parcos meios de que dispõe, tem feito algum esforço para a recolha de lixos em alguns pontos da capital, o que ainda assim não é suficiente. Alguns afirmam que a situação deve-se cada vez mais ao aumento populacional
E outros vão mais longe, dizendo que deve-se à falta de bons hábitos da população. Pelo sim ou não, o fato é que as entidades preocupadas com a situação traçou para este mês de dezembro uma campanha de limpeza. Com a iniciativa do Ministério da Saúde, envolvendo todos os outros ministérios, as ONG, portanto, sectores privados, toda a gente está envolvida para uma mega campanha para a limpeza da cidade. Nós temos programado para o dia 8 e 9 uma mega campanha na cidade capital para a limpeza de toda a cidade capital. E isto como é feito, portanto, nós distribuímos zonas, ruas, para cada ministério e cada sector. Sim, vamos limpar as ruas, vamos limpar as zonas periféricas, vamos limpar o rio de Água Grande, vamos limpar as praias, vamos fazer uma mega campanha de limpeza para deixar tudo limpo. Como a saúde pública não depende apenas das autoridades, a organização espera contar com a colaboração da população e não só. Esperamos também a colaboração de todos, principalmente das empresas de construção, para nos apoiarem com máquinas para remoção do lixo. Pedir, portanto, a maior participação, maior número de pessoas, trazendo cada um material, algo para fazer limpeza, uma vassoura, uma machine, algo que possa nos ajudar, e pedir a colaboração de todos. Nós estamos a fazer isto, estamos a pensar isso pelo bem e melhoramento da saúde dos residentes. Por quê? Porque, como disse no início, casa limpa significa vida saudável. É intenção das autoridades que esta realização no futuro não fique apenas em Água Grande, mas sim que abranja todos os distritos do país. A propósito desta campanha e para resolver o problema de saneamento do meio em Lobata, foi realizado hoje um encontro na autarquia local. A atividade teve a presença da Ministra da Saúde, Maria de Jesus Trovada. Cerca de 36 líderes comunitários, diretores das escolas e técnicos de saúde tomaram parte nesta palestra sobre saneamento do meio. O objetivo foi chamar a atenção e encontrar soluções para se pôr cobro à problemática dos resíduos sólidos nas comunidades do distrito de Lobata. Nós programamos para realizar um ateliê aqui na Mediateca em Guadalupe, no âmbito de uma parceria existente entre o Ministério da Saúde e a Câmara de Estado de Lobata, na área da saúde, com um projeto que nós temos para apresentar às comunidades. E é um projeto que tem pelo tema que é comunidade limpa e comunidade saudável. E, portanto, é com esse projeto que nós reunimos com os presidentes, os representantes das comunidades, quer dos moradores, quer dos agentes da saúde, quer das associações juvenis, para discutirmos qual é o mecanismo que podemos encontrar para nós termos comunidades rurais limpas e saudáveis. A titular da Saúde garantiu no encontro que o governo por si só não será capaz de travar o problema de saneamento do meio. É necessário o envolvimento de todos. O governo tem feito a sua parte com contratação de especialistas, médicos especialistas, medicamentos. Tem feito um esforço grande, mas também é importante que cada um faça a sua parte. Por isso é que nós estamos cá. O Ministério da Saúde lançou o repto à Lobata e aos outros distritos todos, no sentido de que realmente juntos trabalhássemos para que realmente houvesse alguma melhoria em termos de saúde. No final da sessão, os líderes comunitários ficaram satisfeitos com esta iniciativa. Acho muito importante e, quer dizer, cada comunidade trazem
problema de comunidade, cada pessoa fala da comunidade. Eu falei da minha comunidade e outras pessoas falaram da sua comunidade. Eu gostei muito. Acredito eu que está na questão da mudança da mentalidade. Se nós alcançarmos esse objetivo, claramente dentro de curto tempo poderemos ter objetivos plasmados e bem alcançados. A população de Lobata preocupada com o saneamento do meio no distrito. Assinala-se amanhã o Dia Mundial de Luta contra HIV e SIDA. Para o efeito, o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Luta contra a SIDA, vai realizar diversas atividades de sensibilização para mudança de comportamento e testagem voluntária. Para falar da data, encontra-se nos estúdios o Coordenador Nacional do Programa de Luta contra a HIV e SIDA, Bonifácio de Costa e Sousa. Boa noite, o Sr. Coordenador. Antes de nós avançarmos sobre a data que vai ser assinada amanhã, o Dia Mundial de Luta contra a HIV e SIDA, queria saber como é que está atualmente a questão da SIDA em São Tomé e Príncipe. Qual é o quadro que se apresenta? É negro ou não? Muito boa noite. Para falar um pouco do que tem sido a epidemia de VIH-Sida em São Tomé e Príncipe, posso avançar com dados credíveis que a situação de VIH-Sida em São Tomé e Príncipe não é má, é uma situação boa e muito encorajadora para o desafio que a ONU-SIDA nos impõe. Quer dizer que a tendência é diminuição? Se há uma tendência de diminuição, tanto é o estudo feito relativamente em 2014, desde que a prevalência do VIH-Sida na população geral está diminuindo, partindo de 1,5% para 0,5% atualmente. Portanto, como disse, a situação pode-se considerar de satisfatória e encorajadora para o novo desafio que nos avizinha, porque segundo a ONU-SIDA temos uma meta mundial, estabeleceu-se uma meta mundial para 2030, eliminar VIH-Sida no mundo, baseando na estratégia aos 390. O que é que significa os 390? Quer dizer que até 2030, cada país, também São Tomé e Príncipe, assinou esse compromisso de diagnosticar 90% das pessoas estimadas vivendo com vírus VIH-Sida. E o segundo 90 é até 2030, cada país tem que assumir, colocar em tratamento com os antirretrovirais, 90% das pessoas foram diagnosticadas com VIH-Sida positivo. E o último desafio consiste em assegurar que todos aqueles, ou 90% dos doentes em tratamento tenham uma carga viral suprimida. Portanto, essa é uma meta estabelecida, baseada nessa estratégia 390, que nós temos agora que trabalhar no sentido de conseguirmos atingir esse grande objetivo até 2030. Atualmente o governo tem estado a apoiar os doentes de SIDA? Sim. Praticamente, como se sabe, é o governo, é o país que assume o controle, o seguimento, o controle de todos os doentes em São Tomé e Príncipe. Portanto, toda a despesa, todo o gasto é suportado pelo governo, apesar do governo ter mobilizado alguns parceiros para financiar, mas tudo vem através do governo. E atualmente ainda não existe um medicamento para combater SIDA? Eficaz? Para a cura não, mas o tratamento que existe hoje atualmente permite, como disse, através dessa estratégia 390, chegar à eliminação do vírus VIH-Sida. Não existe nesse momento um medicamento que diz que daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 2 anos, o SIDA estará curada, definitivamente. Mas qual é a nova estratégia? A nova estratégia está baseada, hoje em dia, no tratamento. Temos que tratar o doente para cortar a cadeia de transmissão. Se nós conseguirmos cortar a cadeia de transmissão de todos aqueles que estão infectados,
nós eliminaríamos novas infecções no mundo. A partir daí, conseguiríamos garantir de que não haverá mais SIDA no mundo a partir de 2030, segundo a meta estabelecida pelo ONU-SIDA. Agora, coordenador, vamos falar um pouco sobre a data de amanhã. Sabemos que 1 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a HIV/SIDA. O que é que as autoridades sandomenses prepararam para assinalar a data? Bom, como é habitual, todos os anos nós festejamos o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. E este ano é a vez do Distrito de Água Grande e programamos para amanhã algumas atividades, sobretudo teremos uma marcha que partirá do Liceu Nacional, frente do Ministério da Saúde, com destino à Praça Yongato, onde vai-se promover uma feira de saúde, onde nós vamos oferecer diversos serviços à população. E, paralelamente, haverá intervenção de alguns cantores com músicas sobre VIH/SIDA, algumas peças teatrais, e teremos também intervenções a nível da Ministra da Saúde, intervenções a nível da representante do Sistema das Nações Unidas e outros grandes atores que colaboram conosco na luta contra o VIH/SIDA. Então, doutor, muito obrigado. Não temos muito tempo para conversarmos. Obrigado pela sua presença no telejornal. Tivemos com Bonifácio da Costa e Souza, o coordenador do Programa Nacional de Luta contra a SIDA, que falou da data amanhã que será comemorada Dia Mundial de Luta contra a HIV/SIDA. O governo líbio não está envolvido nos atos de escravatura e tortura de imigrantes na Líbia. A afirmação é do encarregado de negócios da Embaixada da Líbia em São Tomé e Príncipe. Em conferência de imprensa, Saladin Aissa afirmou que as autoridades líbias não controlam todo o território. Este é um caso que tem preocupado a comunidade internacional, sobretudo africana, a escravatura de africanos negros na Líbia. Depois da denúncia da CNN e a crescente onda de informações com imagens nas redes sociais sobre a venda de africanos, vem hoje o encarregado de negócios líbios em São Tomé e Príncipe dizer que estas ações não são realizadas pelo governo, mas sim por milícias que existem em zonas não controladas pelo Estado líbio. Neste momento, o governo da Líbia não controla o território líbio na sua totalidade. E tendo em conta a sua extensão e a sua dimensão. Mas o governo da Líbia pediu apoio da União Europeia para poder garantir a segurança das fronteiras, porque esses grupos criminosos têm meios de forma a furar a barreira para a efetuação desses atos. Por outro lado, Saladin Aissa confirmou que esses atos são contra a religião muçulmana. E a nossa religião não permite, como muçulmanos que somos, não permite a comercialização dos seres humanos. E a Líbia, durante o anterior regime, há 42 anos, e mesmo após a queda do regime, a Líbia tem estado a acolher os africanos e continuará a acolher bem os africanos. De notar que uma vigília está programada para amanhã contra os atos de escravatura que têm acontecido neste país africano. A marcha pacífica e uma vigília contra a escravatura na Líbia deverá ser efetuada amanhã. A confirmação é de Carlos Tini, um dos membros da organização desta ação contra a escravatura de africanos na Líbia. Os organizadores da marcha de protesto contra a escravatura na Líbia também foram convidados para esta conferência de imprensa efetuada pela Embaixada da Líbia. No final, a imprensa quis saber se iriam continuar ou não com seus objetivos, o de realizar uma marcha e uma vigília contra a escravatura na Líbia. Nós amanhã, às 17h30, iremos, portanto, levar a cabo a nossa ação, porque estamos a falar da violação de direitos humanos, maiormente o direito à vida, que é o principal
direito em termos de direitos fundamentais. Portanto, nós amanhã vamos sim fazer a nossa marcha, que terá início às 17h30, com concentração na Praça da Independência e finalizará com uma vigília de frente à Embaixada. O que nós queremos apelar às pessoas é que nós não vamos marchar contra o Estado líbio, contra a Embaixada da Líbia em São Tomé e Príncipe. Nós sim queremos reprovar o ato de escravatura que aconteceu na Líbia. Portanto, será uma marcha pacífica, silenciosa, de solidariedade. Apelamos às pessoas que se vistam de branco, símbolo da paz, e que também façam acompanhar de uma vela. Tem aparecido diferentes tipos de peixes mortos na praia Messias Alves. Esta quinta-feira, técnicos da Direção das Pescas deslocaram-se ao local para averiguar a situação e conversar com os pescadores e a população. São espécies como polvo, sardinha e carapau que têm aparecido na praia de Messias Alves e a população tem consumido, mesmo sem saber a causa da morte. A situação já se arrasta há 15 dias. É pai para comer e pai para pescar. O que acha que originou essas mortes? Eu não posso dizer o que está a originar a morte desses peixinhos. E isso nunca aconteceu aqui na nossa praia. Após ter recebido o alerta da capitania, técnicos da Direção das Pescas deslocaram-se ao local para averiguar a situação. Constatamos uma grande quantidade de sardinhas, polvo, tainha, alguns carapaus e, como sabe, normalmente o peixe pode ter alguma morte natural, mas não nessa quantidade. E depois nós também observamos que no horizonte de 100 a 120 metros é que tem aparecido esses peixes mortos. Isto nos preocupa. Enquanto não forem apuradas as causas da morte, o técnico da Direção das Pescas deixa um apelo à população. No entanto, nós estamos fazendo um apelo profundo à população de Santana, sobretudo os arredores de Messias Alves, que têm apanhado essas espécies para o consumo humano. Nós estamos pedindo para que não consumam esses peixes, porque nós não sabemos a causa. Então, diligências estão sendo feitas para que se apure a causa da morte, enquanto não termos os resultados, então que a população não consuma esses peixes, porque pode trazer outros riscos à saúde. De realçar que foram recolhidas amostras que serão enviadas ao CIET para análise. Dentro de poucos dias serão conhecidas as causas da morte destas espécies na praia Messias Alves. Cerca de 30 funcionários públicos da Ilha do Príncipe participam numa ação de formação em matéria de atendimento público. A ação foi promovida pela Direção da Administração Pública. Qualidade de excelência de atendimento público no serviço administrativo dos diferentes sectores do Estado tem sido uma preocupação para a Direção-Geral da Administração Pública, que pretende, com esta ação de formação, capacitar os funcionários para melhor servir aos seus utentes. Temos uma série de formações profissionais dirigidas aos funcionários públicos e neste momento começamos com qualidade e excelência no atendimento ao público. Por que atendimento ao público? Porque entendemos que o atendimento ao público é uma formação-chave, porque os funcionários que atendem o público devem estar bem preparados, representam eles a instituição em que estão, inseridos. Daqui que tem que se fazer a formação de forma a capacitá-los. A formação idêntica já foi realizada em São Tomé, mas nós não queríamos apenas enviar para São Tomé 2 ou 3 funcionários, queríamos enviar mais funcionários. Como puderam verificar, a sala tem cerca de 30 tal funcionários. Isto é que nos interessava, abranger o maior número de funcionários públicos nesta formação. Financiado pelo Banco Mundial e executado pelo PAJAF, a capacitação dos funcionários públicos regional decorrerá faseadamente em 3 ciclos de formações programadas para ainda este ano. Neste ciclo vai ser feito 3 formações na região autónoma do Príncipe para terminar o ano. Como sabem que nós já estamos no final do ano, então nós temos 3 formações para este ano.
No próximo ano vamos voltar a vir para a região autónoma do Príncipe para realizar outras formações consoante as inscrições que os próprios serviços fizeram. Nós temos que capacitar as pessoas e dar as ferramentas, competências para que elas possam ter condições de dominar as ferramentas de comunicação, que possa dar resposta a várias solicitações dos públicos que vão recorrer aos serviços públicos, não é? A administração pública a capacitar funcionários de atendimento aos utentes da região do Príncipe. Veja já a seguir húngaros descontentes com as pressões europeias. Notícias do âmbito internacional à margem da Cimeira União Africana-União Europeia. O ministro das Relações Exteriores, Boris Johnson, garantiu que a Grã-Bretanha poderá tomar medidas para estabilizar o sistema monetário do Zimbábue e estudar o empréstimo para ajudar a diminuir os pagamentos do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento. Boris Johnson sublinhou que essa assistência econômica do Reino Unido ao Zimbábue dependerá do progresso democrático. Essas são, de facto, as coisas que tentamos fazer para ajudar o Zimbábue para frente. Mas temos que ver como o processo democrático se desenrola. O país do sul da África ganhou a independência da Grã-Bretanha em 1980, mas teve relações tensas que levaram o Zimbábue a abandonar o grupo de nações da Commonwealth. Recentes eventos políticos levaram à renúncia de Robert Mugabe, que até agora liderava o país nos últimos 37 anos. O Papa Francisco chegou hoje a Bangladesh, mas antes disso o Papa esteve em Myanmar, onde fez novos apelos à reconciliação e integração das etnias do país. No terceiro dia da viagem, o Sumo Pontífice celebrou a primeira e única missa pública da agenda oficial em Rangoon, para falar de paz e solidariedade frente a cerca de 150 mil pessoas. Um apelo que continua a encerrar nas entrelinhas a questão da minoria muçulmana Rohingya, sem ferir susceptibilidades no país budista, onde os católicos representam apenas 1% da população. Eu sei que muitos no Myanmar carregam as feridas da violência, feridas visíveis e invisíveis. A tentação de responder a estas feridas com uma sabedoria mundana é profundamente errada. Pensamos que a cura pode passar pela raiva e pela vingança, mas o caminho da vingança não é o caminho de Jesus. Uma mensagem que o Papa deverá transmitir igualmente aos responsáveis do Conselho Supremo Budista e aos bispos de Myanmar. Ontem, o líder da Igreja Católica tinha se reunido com os responsáveis políticos birmaneses, entre os quais a líder do governo, Aung San Suu Kyi, a quem tinha apelado ao respeito dos direitos humanos e das etnias do país. A visita do Papa ocorre no momento em que os líderes birmaneses parecem ceder à pressão internacional. O Myanmar tinha selado há dias um acordo com o Bangladesh para repatriar os mais de 600 mil refugiados Rohingya que escaparam para o país vizinho desde agosto. Manifestantes húngaros protestaram esta quarta-feira em Bruxelas junto ao Parlamento Europeu. Na origem do protesto está uma carta enviada por várias individualidades da União Europeia para a Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, defendendo a suspensão dos financiamentos de Bruxelas até o restabelecimento de que designam como as liberdades democráticas básicas e a luta contra a corrupção. Na origem do protesto está uma carta enviada por várias individualidades da União Europeia defendendo a suspensão dos financiamentos de Bruxelas. Este tipo de iniciativa vai contra a lei europeia, porque não existe este tipo de regulação. Ou seja, o financiamento dos países europeus não pode depender da posição da Comissão Europeia relativamente à política migratória.
O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán encontra-se em rota de colisão com a Comissão Europeia devido ao controverso problema das cotas migratórias. No entanto, o problema tem raízes mais profundas, segundo o eurodeputado alemão Elmar Brok. Esta carta levanta uma questão muito complicada. E é por isso que a Comissão tem razão ao exercer pressão sobre a Hungria e a Polónia e até certo ponto sobre a Roménia, de forma a fazer estes países cumprirem os princípios da democracia, do Estado de Direito e da separação de poderes. Feitas as contas, foi na base dessa condição que estes países foram admitidos na União Europeia. Agora é preciso garantir que cumprem o que prometeram. A carta enviada à Comissão Europeia foi assinada por Hans Eichen, antigo ministro alemão das Finanças, e 3 antigos comissários da União Europeia. Veja depois do intervalo as primeiras jornadas de consciência negra. Acompanhe também o lançamento do Mutete, cronologia histórica de São Tomé e Príncipe, do ator Francisco Costa Alegre. Segunda parte do telejornal, alunos da escola de Java foram beneficiados com capas de chuva. Um gesto do Núcleo Solidário de São Tomé e Príncipe. É com sorriso no rosto e muita alegria que estes alunos receberam os membros da Associação Núcleo Solidário de São Tomé e Príncipe. Nós estivemos aqui na escola de Java há sensivelmente um mês, eu e a minha colega Eurídice. Viemos cá desenvolver um projeto que é o futebol na escola. E enquanto nós estivemos cá, estava chovendo muito e reparamos que as crianças chegavam molhadas para a escola e questionámos ao seu diretor se as crianças, nessas condições, como é que assistiriam à aula. O seu diretor nos disse que na quadra, no momento chuvoso, é muito difícil manter as crianças na sala de aula porque elas chegam molhadas e depois têm que regressar para casa. Bom, percebemos que era preciso fazer alguma coisa, agora como fazer? Bom, resolvemos falar com algumas pessoas, contar a história, porque, aliás, a chuva é algo bom, é natural, mas nós percebemos que a chuva estava roubando o futuro das nossas crianças, então é importante fazer algumas coisas. O diretor da escola e os alunos enalteceram um gesto que chegou em boa hora. Os alunos vêm das outras localidades, como Abade, Santa Adelaide, Platô, quase não temos alunos. Só temos 3 alunos, praticamente. Qual é a vantagem de receber esta capa? A vantagem que tem é que a Java é uma roça muito chuvosa, tá? A cidade de alunos tem capa para proteger-se da chuva. Por isso mesmo foi muito bom receber essa capa neste momento. Ok, só agradeço. Em nome de todos os alunos da Escola Básica de Java, desejamos boa-vinda à nossa escola e, ao mesmo tempo, agradecer ao grupo Nístipo pela oferta de capas de chuva, uma vez que a roça Java chove diariamente. Apelamos mais uma vez que este gesto não fique por aqui. Alunos da escola de Java a serem beneficiados com capas de chuva pelo Núcleo Solidário de São Tomé e Príncipe. Está lançada a campanha Sonhos de Natal da CST. Com arranque previsto para esta sexta-feira, a campanha terá duração de um mês. A campanha Sonhos de Natal é uma iniciativa da CST para agraciar os seus clientes com algum prémio na quadra festiva. A campanha está dividida em 2 moldes. Num molde são os produtos da CST que serão vendidos a um preço promocional. O objetivo é, portanto, vender telefones a preços excepcionais durante esse período de Natal e ainda com oferta de um brinde, por um lado, e por outro lado, reeditar a campanha Sonhos de Natal que realizamos no ano passado pela primeira vez e que teve muito sucesso e que suscitou também muitos pedidos de reedição. Neste molde, as pessoas que comprarem uma recarga de 50 mil dobras estarão a concorrer a um prémio que vai até 250 milhões de dobras.
para que esse sonho seja realizado. E como é que isso acontece? As pessoas escrevem o seu sonho após terem efetuado uma recarga de 50 mil dobras e esse sonho pode ser um dos 4 sorteados, não é? Para depois virem fazer parte de uma votação que estará aberta a todos. Portanto, só tem que enviar uma mensagem com o seu sonho para o 19700 e, a partir daí, habilitam-se a um prémio de 50 milhões para realizarem o seu sonho durante a semana que decorre entre 4 de dezembro e 10 de dezembro. E depois há um segundo sonho de 250 milhões, que é o maior prémio, que também vai decorrer já mais tarde, portanto até 24 de dezembro, portanto é a semana que antecede o Natal, e é durante esse período que também podem concorrer então para o sonho de 250 milhões. A campanha de promoção de meios técnicos começará no dia 1 de dezembro e deverá durar até o janeiro do próximo ano, e a campanha de sonhos de Natal será realizada em dezembro deste ano. O Centro Cultural Brasil São Tomé e Príncipe acolheu esta quarta-feira a primeira jornada sobre a consciência negra. O objetivo foi levar aos jovens a pensar sobre o continente africano. A jornada é uma iniciativa do projeto Wake Up Africa, um projeto de intervenção social que envolve música, moda e arte. Nós organizamos eventos, fazemos promoção de artistas e quando há questões assim que suscitem mais interesse da nossa parte, nós fazemos debates sobre o tema. A ideia partiu de mim e de mais um amigo meu com quem eu trabalho na Wake Up, que era para fazer uma jornada de reflexão relativamente à consciência negra. Então serão debatidos vários temas, hoje e amanhã, aqui no Centro Cultural. O tema não surge por acaso. Para o palestrante, a motivação assenta-se no déficit local de conhecimentos sobre o continente negro. Infelizmente, nós aqui na ilha somos muito afastados do conhecimento sobre a África continental e sobre a história da África. E mesmo do ponto de vista educacional, somos muito carentes desse tipo de conhecimento. Então, mais uma forma de divulgação e de tentar, engajar os jovens a pensar sobre o continente africano como um todo, né? Uma visão mais africanista e panafricanista. É mais uma propagação de conhecimento e discussão também. O papel dos intelectuais africanos dominou esta primeira jornada. Hoje, por exemplo, vou falar sobre o papel dos intelectuais, na formação intelectual e a partir daí vou começar uma discussão sobre qual tem sido o papel dos intelectuais no continente africano, em como eles conseguiram projetar e como eles, em algum momento, a partir do momento pós-colonial, conseguiram desencadear a luta, mas nesse sentido. E, claro, é uma forma também de divulgação do pensamento africano, outra vez, e do papel dos intelectuais, que acaba ficando muito fora, mesmo no nosso campo educacional, ou de conversa do dia a dia. Por exemplo, passamos a data da comemoração de Thomas Sankara e nada foi feito aqui. Os participantes louvaram a iniciativa e manifestaram o desejo de haver extensiva a todo o país. Com estes dois temas que hoje estão sendo debatidos aqui no auditório da Embaixada de Brasília de Louvar, são temas interessantes e os oradores, sobretudo, também mostraram uma certa competência naquilo que são os temas que os mesmos estão a abordar. Está sendo um evento interessante e esperamos que o mesmo também possa vir a ser desenvolvido em outros palcos nacionais. O grupo prevê organizar ainda este ano uma campanha de solidariedade no mês de dezembro. A terceira edição da obra Mutete, Cronologia Histórica de Santo Tomé e Príncipe, do escritor poeta santomense Francisco Costa Alegre, foi lançada esta quarta-feira. Trata-se de um estudo cronológico dos fatos históricos e literários que marcaram a sociedade santomense e o mundo. O livro Mutete, Cronologia Histórica Santomense, foi lançado na tarde desta quarta-feira no Centro Cultural Português. A obra, que faz o estudo cronológico dos fatos históricos e literários que marcaram a sociedade santomense, é mais um trabalho de autoria de Francisco Costa Alegre, escritor, poeta e ensaísta santomense. O historiador, como um cronólogo, só tem a obrigação de registrar os factos tal e qual eles acontecem.
deixando isso para a posteridade. Há assuntos, por exemplo, que são registrados da nossa contemporaneidade agora, mas que não podem ser comentados. São única e exclusivamente reportados. Por exemplo, temos um assunto que corre linhas de jornais, que é o conflito entre a Igreja e as autoridades nacionais. Esse assunto deve ser registrado única e exclusivamente só depois é que podemos, no futuro, podemos registrá-lo como história. Aliás, é um assunto recorrente que já ocorreu em 1970, quando os movimentos nacionalistas foram recebidos pelo Papa João Paulo VI, e que essa audiência, considerada a audiência pontifícia mais célebre da humanidade, que as autoridades condenaram a Igreja, condenaram a Santa Sé. O Papa Paulo VI ia perdendo a cabeça, ia perdendo o seu pontificado, só por ter recebido os movimentos de libertação. A obra foi apresentada por Adalvina Henriques. Formada em letras numa universidade brasileira, a apresentadora do livro falou da importância desta obra no enriquecimento bibliográfico santomense. Nós podemos entender essa obra como sendo uma obra que facilita, divulga totalmente a história de São Tomé e Príncipe, porque é um livro bastante rico, né? E por ser uma cronologia histórica, né, de São Tomé e Príncipe, eu até considero que é uma obra que deve estar nas escolas. Professor, aluno, todo santomense, ele deve ter contato com esse livro porque é bastante rico relativamente às questões sociais, políticas de São Tomé e Príncipe. Esta é a terceira edição da obra Mutete, Cronologia Histórica de São Tomé e Príncipe, publicada pelo autor Francisco Costa Alegre. A primeira edição foi lançada em 1995, a segunda aconteceu em 2005. Mutete de Francisco Costa Alegre a encerrar o telejornal de hoje. Em nome de toda a equipa, boa noite.